A paz do Senhor, irmãos. Quem está com fé em Jesus, diga amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo narrou Lucas, capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo narrou Lucas, capítulo 7. Vamos ler, para ganhar um pouco de tempo. Vamos ler o versículo 44 em diante. Lucas 7, 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Feche os olhos, Senhor. Humildemente, nós pedimos ao Senhor a revelação da Tua palavra. O Senhor mesmo disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, pedimos ao Senhor que nos ensine para a glória do Teu nome. Diga amém, irmãos. Podei-vos assentar. Queria meditar com os irmãos nesta quarta-feira a respeito desse texto que nós lemos, em que o Senhor Jesus foi convidado por um fariseu. O fariseu era um membro de uma seita judaica muito radical da época. E Jesus foi convidado por aquele homem para jantar na casa dele. O fariseu convidou o Senhor e o Senhor Jesus foi. Ressalte-se que o Senhor Jesus, ele convivia com os pecadores daquele tempo, mas ele não se contaminava com os pecados deles. Ele se assentava na mesma mesa que os pecadores, mas não comia o que eles comiam, ou seja, não se contaminava. O Senhor Jesus nos ensina que nós não vivemos separados desse mundo numa santidade tão extrema que venha até prejudicar relacionamentos. Mas Ele, de uma forma equilibrada, nos chama para sermos o sal da terra, a luz do mundo, brilharmos aonde há as trevas. Às vezes, a pessoa é cristã e ela é sozinha na casa dela e ninguém mais compartilha com ela a fé. E lá ela tem esse dever, essa missão, esse desafio de brilhar. Para tanto, obviamente, ela vai precisar. Eu necessito da ajuda de Deus para poder brilhar no mundo, brilhar nas trevas, para poder ser luz. Lá no trabalho, na faculdade, o cristão, ele vai deixar a marca dele, porque ele é percebido no seu falar. Não vai adiantar esconder a fé, porque as pessoas vão perceber, viu, jovem, que você é cristão. Então, Jesus foi convidado para ir à casa de um pecador. Em outro texto fala que ele se chama Simão e que ele ainda tinha lepra. Jesus, segundo o texto que nós estudamos hoje, ele chegou naquela casa, se assentou à mesa. Naquela casa havia uma mesa, provavelmente havia cadeiras.
Se havia mesa, havia cadeiras. E naquela conversa toda que estava acontecendo, de repente, chegou uma mulher muito conhecida daquela cidade, uma mulher conhecida daquele povoado. E a Bíblia, ela enfatiza, esclarece, para que não haja nenhum engano, nenhum pensamento humano. A Bíblia fala que ela veio por detrás. Jesus estava assentado, ela por detrás, ela começou a chorar aos pés de Jesus. E a Bíblia fala mais que ela, com suas lágrimas, ela molhava os pés de Jesus, porque ela chegou por trás dele, com os cabelos ela enxugava os cabelos do Senhor, e ela ainda beijava os pés do Salvador, e ela ainda derramou um óleo, um unguento que ela tinha, porque ela levou esse unguento, esse óleo, e ela derramou tudo aquilo aos pés do Mestre. Foi uma cena muito bonita. Quando Simão viu essa cena, quando Simão, o fariseu, viu essa cena, ele teve um pensamento. Pensou assim, como ele era fariseu, ele acreditava no rigor dos fariseus, ele ainda não tinha o discernimento de Jesus, ele pensou assim, se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é essa mulher. Aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, contou para ele uma história, dizendo, Simão, posso te falar uma coisa? Pode falar. Um credor tinha duas pessoas que deviam para ele, uma devia 500 denários, outra devia 50. Nenhum deles tinha como pagar aquela dívida. Dessa forma, aquele credor perdoou a ambos, perdoou os dois. Aí Jesus perguntou para aquele fariseu, quem você acha que se alegrou mais, que ficou mais perdoado? Quem você acha que vai se alegrar mais com Deus, que ficou mais contente? O fariseu respondeu, quem ficou mais contente foi aquele que foi mais perdoado, que tinha dívida maior. Aí Jesus falou, bem disseste. Realmente, aquele que foi perdoado, que devia 500 denários, ficou mais grato ao credor. Aí Jesus, no versículo 44 que nós lemos, ele falou assim, vê essa mulher, vamos fazer uma reflexão nessa passagem, uma simples reflexão, uma meditação. Vê essa mulher, eu cheguei aqui, me assentei na mesa e ela começou a chorar nos meus pés, lavando os meus pés com as suas lágrimas. E você não, Simão, você não lavou meus pés quando eu cheguei. Porque era costume naquela época, quando chegasse alguém, o anfitrião, aquele que recebesse a pessoa, lavaria os pés do visitante. Jesus falou, você, Simão, não lavou meus pés. Mas essa mulher, ela, com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés e com os cabelos ela os enxuga. Simão, você também não me deu ósculo. Ósculo significa beijo. Os árabes têm esse costume até hoje. O mistério do ósculo, se a pessoa fosse de uma autoridade semelhante, do mesmo nível que a outra, o beijo seria dado no rosto. Se a pessoa que chegasse fosse um pouco inferior àquela que estava recebendo ele, o beijo seria na mão. Mas se a pessoa que chamou o visitante fosse muito superior ao visitante, teria seus pés beijado. Aí Jesus falou, Simão, você não me deu ósculo. Ou seja, não beijou meu rosto, não beijou minha mão, nem meus pés. Mas essa mulher não cessa de beijar os pés.
E Jesus falou mais: Simão, você não me ungiu com óleo. Passar um óleo no rosto, um óleo fresco, para tirar a poeira um pouco. Passar um óleo no cabelo, está ressecado. Simão, mas ela derramou o unguento dela nos meus pés. Ela entregou tudo, porque ela precisa de perdão e ela reconheceu a minha autoridade no céu e na terra. Ela reconheceu que eu sou aquele que apaga o passado e dá uma nova chance. O que os homens mais precisam hoje é de uma nova oportunidade de vida, aleluia. E como a gente precisa disso a cada dia. E nessa linha de pensamento, vamos meditar meia hora, eu queria falar sobre as expectativas de Deus sobre nós, em relação a nós. As expectativas de Deus em relação ao homem. O que são expectativas? Eu vi no dicionário lá, pode ver também. Expectativas é a situação de alguém que espera algum acontecimento, de alguém que espera algo acontecer. Deixa eu perguntar para você e você responda para você e eu respondo para mim. Você tem expectativas na vida? Quer dizer, você espera acontecimentos? Você espera algo acontecer? Você tem expectativas em relação a Deus? Nesse mês eu espero que Deus faça isso para mim. Você tem expectativas diante do seu próximo? Eu espero que o meu filho melhore esse semestre, porque o semestre passado não foi tão bom. Eu arrumei o carro agora e minha expectativa é que ele quebre menos. Eu tenho expectativa em relação ao meu cônjuge. Espero que meu cônjuge seja melhor. Todos nós temos expectativas, mas precisamos entender também que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, por ser justo e perfeito nos seus caminhos, Ele também tem expectativas em relação a nós. Deus também espera de mim algo mais a cada dia. Deus também esperou de Simão, o fariseu, que ele tomasse algumas atitudes para se aproximar de Deus. Se eu fosse elencar aqui todas as expectativas que Deus tem em relação a mim, ficaríamos até mais da meia-noite. Mas como vamos meditar durante meia hora, nós elencamos aqui 3 áreas da nossa vida nas quais Deus tem expectativa. E não poderia deixar de lado a expectativa que Deus tem em relação a mim, concernente ao meu próximo. Haja vista que dos 10 mandamentos, 4 deles são relacionados ao homem e Deus. E 6 dos 10 mandamentos são concernentes ao homem e ao próximo. Não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar, não adulterar, honrar pai e mãe. A expectativa de Deus com o nosso próximo é muito importante, porque como um pai, quem aqui é pai e mãe sabe, como um pai, Deus espera que seus filhos caminhem, que tracem a sua trajetória do reino de Deus e vivam uma vida digna, principalmente no meio cristão. Agora, se nós assistirmos a alguns noticiários, nós vamos ver que pessoas se esqueceram desse conceito. Eu me lembro faz uns 25 de janeiro atrás, estávamos evangelizando na Praça da República em São Paulo, e de repente, muito tímido que nós somos, não adianta tentar mudar isso somente pelo Espírito de Deus, somente Deus para nos dar essa autoridade
que vem de Deus, nós não somos nada. Mas estávamos ali evangelizando, de repente veio um homem gritando, com a Bíblia na mão, com um terno escuro, gritando: não acreditem nesse moço, apontando para mim. Não acreditem no que ele está falando. Ele não prega a verdade. Porque a verdade está comigo aqui, ele falava. Está aqui, ó, eu tenho a verdade. O relacionamento nosso com o próximo é muito importante. Porque Deus quer que haja entendimento e paz. Por exemplo, Provérbios 27:17. A Bíblia fala assim que assim como o ferro, com o ferro se afia, se aguça, assim é o homem ao seu companheiro. Nós precisamos estar aptos para receber conselhos, orientações de pessoas que nos amam, de pessoas que querem nosso bem. Tem gente que não recebe conselho, tem gente que é fechada para qualquer tipo de orientação, parece que é dona da razão. Tem gente que está ouvindo que Deus está usando pessoas para falar com ela, e ela se retrai, ela hostiliza, ela maltrata, e ela diz: não quero te ouvir, é fechada, é uma pessoa armada. Mas a Bíblia fala: você afia uma faca com outra faca, você passa uma faca no outro metal para afiar, você passa uma lima de metal numa foice, numa enxada. Nós precisamos estar passíveis de receber conselhos de pais, de mães, de irmãos, de líderes, porque senão vai dar cabeçada na certa. Tem marido que se acha o dono da verdade. Tem mulher que se acha a dona da verdade. Tem filho que não ouve um conselho. A expectativa de Deus é que nós tenhamos humildade para entender os relacionamentos. Presta bem atenção nesse ponto aqui, porque eu vou tentar entrar em assuntos de difícil comentário. Por exemplo, o conceito de certo e errado nas relações humanas é muito relativo. O certo e o errado na Bíblia é absoluto, para quem crê. Para quem crê, diga amém. Para quem crê na Bíblia, pecado é pecado e santidade é santidade. Céu é céu, inferno é inferno. E não pode mesclar, não pode ter um mais ou menos. Isso Isaías fala, né? Pode pôr um versículo para completar essa minha fala? É Isaías 5:20. Ai daquele que torna por doce o amargo doce. Ai daquele que faz luz das trevas e treva da luz. A Bíblia é absoluta. Isaías 5:20. Mas olha bem o que eu estou dizendo, hein? Nos relacionamentos humanos, o conceito de certo e errado, às vezes é relativo. Sabe como? Tem vezes que pessoas maltratam outras e elas falam assim: eu estou certo em maltratar, em ofender, em magoar. Nós temos de ter cuidado com isso, principalmente na hora do nervosismo. Uns têm a capacidade de não ficar irado quase nunca. Como eu admiro esse fato, admiro muito. Admiro demais, irmãos. Outros carregam essa carga de ira, de cólera, que não dura 3 segundos o pavio delas. Explodem muito fácil. Naquele momento de ira, certamente vão ser pronunciadas palavras que vão matar a outra pessoa, vão ser capazes de destruir sentimentos, vão ser capazes até de amaldiçoar filhos, amaldiçoar salário, amaldiçoar emprego, palavras negativas, ditas por quem está irado.
tem que tomar cuidado com os relacionamentos, porque a expectativa de Deus comigo em relação aos relacionamentos é que eu exerça o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Diga amém. A paciência, deve haver mais paciência entre o marido e a mulher, tem de haver mais paciência entre pais e filhos. Nem tudo vai ser resolvido nos gritos, no xingamento. Tem de haver um pouco mais de diálogo antes de jogar o rodinho, a panela, o papagaio e o chinelo. Tem de contar até 20, não conta até 10, conta até 20, mas não eleve a tua voz com alguém se essa pessoa está tratando bem. Relacionamento interpessoal é muito importante. O certo e o errado, às vezes, ele é relativo. Quer ver outro exemplo? O relacionamento de pessoas hierarquicamente superiores com outras inferiores, chefe e funcionário, patrão e empregado, superior e inferior. Nós podemos falar disso. Nós trabalhamos 26 anos numa instituição que durante 20 anos nós fomos superiores de alguns e inferiores de outros. Não é fácil. Exercer liderança não é fácil, porque você não pode ser bonzinho demais. Porque o líder bonzinho no trabalho dele, ele vai dar o mesmo salário para quem faltou ou para aquele que nunca faltou do serviço. Tem de ser justo. Você tem de seguir a retidão. Tratando desse tema, não pense que Deus deixou a gente a ver navios. Deus deixou um texto na Bíblia que quando eu li pela primeira vez, há alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, eu falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Ele falou: é assim que eu quero. Mas e se eu estiver passando por aflição diante de um superior? É o mesmo texto. Coloca esse texto aí, meu filho, fazendo um favor. É em Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Lá fala assim: vós servos, vós funcionários, vós empregados, vós inferiores na hierarquia, não humanamente falando, por favor. Vós funcionários, empregados, inferiores, obedecei em tudo vossos senhores. Olha que versículo importante. Olha lá, ó. Não servindo somente à vista, como agradar. Sabe o que é servir à vista? Eu tenho de falar isso aqui. É aquele funcionário que a hora que o patrão está perto, ele trabalha igual um cavalo. Ele trabalha mesmo. O patrão está olhando, atende bem ao telefone, não vai tanto ao banheiro. Ele é exemplar. O patrão virou as costas, encosta. Olha lá, irmão. Mas em singeleza, coloca o 23 aí, fazendo um favor. Olha o que fala o 23. Tudo quanto fizerdes, o fim desse versículo, um dia entrou no meu coração e me fez entender que eu precisava ser luz mesmo diante da injustiça. Fazei como ao Senhor e não como aos homens. Você, irmão, que é funcionário, você que é trabalhador, empregado, você que é servo, faça o melhor. O bem do teu patrão é o teu bem. Ah, mas ele é injusto. Também tem um recado para ele da parte de Deus. Também tem. Nunca tratei um subordinado meu com injustiça. Nunca tratei. Um tratamento desumano. Mesmo que meus superiores, há 35 anos atrás, me trataram mal, jamais eu pensei em reportar para um subordinado meu, porque eu sei que a Bíblia é uma espada e ela corta, e ela vai me buscar, ela vai me fazer pensar à noite no que eu estou fazendo.
Honre o teu patrão, honra o teu chefe, honra o teu líder, honra a tua empresa, faça o melhor. Não arruma atestado falso, não é feio, é mentira isso aí, mentira. Nunca faltei de um trabalho, eu trabalhei 32 anos, registrado, sem registro foram 6. Nunca faltei do trabalho para enganar patrão. Irmãos, Deus precisa de verdadeiros cristãos que se relacionam tanto com cristão, tanto quanto pessoas que não são de Deus, porque assim Jesus fazia também, e Ele espera que nós sejamos luz e sal. Diga amém. Para os patrões, para aqueles que são senhores, Colossenses 4:1, o que fala aí? Colossenses 4:1, vós senhores, exercei com justiça o vosso senhorio, porque também vós tendes senhores, um senhor sobre vós. Nós daremos conta do tempo que eu fui graduado no meu trabalho, eu vou dar conta a Deus, eu vou dar conta de injustiça, se magoei alguém, vou dar conta, irmão, é assim que funciona, tem um Senhor que está vendo. Uma coisa importante no relacionamento com o próximo é que se o conceito de certo e errado é relativo, a palavra de Deus nos deixa esclarecimentos onde nós possamos ser e podemos ser verdadeiros filhos de Deus, e quando as pessoas olharem para nós, sejamos servo, sejamos Senhor, elas vão querer quem é esse Deus, vão querer que igreja que você frequenta, pessoas que trabalham comigo, elas devem perceber e perguntar qual é a igreja, qual é o endereço da minha igreja, pelo aspecto espiritual e pela capacidade de Deus que está em nós. Quer ver outro exemplo, irmão? De relacionamento com o próximo, como é que Deus honra? Na hora que Salomão foi pedir para Deus algo que o abençoasse, coloca 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11 e 12, Salomão, filho de Davi, foi fazer uma oração para que Deus o abençoasse, para que ele fosse um bom governador. E Salomão fez uma oração pedindo o quê? Pedindo sabedoria. E Deus viu no coração daquele homem um sentimento tão bonito, tão límpido, claro, de misericórdia e de coração puro. Olha o que Deus falou para ele: Salomão, você não pediu bens, não pediu honra, não pediu riqueza e principalmente relacionamento interpessoal. Ele não pediu o mal dos seus inimigos. Está escrito lá? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, verso 11 e 12. Salomão, você não pediu bens, estou repetindo, não pediu honra, não pediu riqueza e não pediu a morte. Olha lá, irmão, dos que te odeiam. Ei, como está o coração diante daquela pessoa que te fez tanto mal? Porque ninguém que está nessa terra está isento de levar uma cajadada. Ninguém. Existem pessoas que eu não sei o porquê, se é personalidade, se é natureza, eu não sei explicar isso, ou se é uma maldição que tem, elas são ruins e elas fazem mal para os outros. Elas fazem. Mas qual que é a nossa atitude como cristão diante de alguém que nos fez o mal? Tem aquele ditado que fala assim, né? Eu sei lá se é certo, mas fala assim, ó: aquele que bateu se esquece, quem recebeu o tapa não esquece jamais. Será que podemos alimentar, nutrir um pensamento desse? Ou nós precisamos ter um coração tal qual Salomão? Olha o que Deus deu para ele. Você não pediu riqueza, Salomão,
mas te farei um dos homens mais ricos, te darei uma glória que nenhum teve, nenhum terá. Homem comum, nenhum. Limpa o coração. Talvez quem te magoou é da tua própria família, e a pessoa arrasta uma mágoa, arrasta esse rancor, esse sentimento. E eu quero te dizer uma coisa: quem está atrasando a vida devido a esse sentimento negativo é só quem sente, porque conforme eu disse, o conceito de certo e errado é relativo. Às vezes a pessoa que me magoou, ela pensa que fez uma coisa certa. Eu já fui injustiçado no meu trabalho inúmeras, como você também foi. Ninguém aqui é mais sofredor que outro, não podemos pensar assim. Mas talvez quem foi injusto nem está sabendo da injustiça que fez pelo conceito, pela concepção dela. Deus está vendo. Mas o que cabe a mim, o que cumpre a você, o que cumpre a nós como sal e luz, como servo do Senhor, é não pedir o mal, nem para aquele que nos fez o mal. E assim seremos verdadeiros discípulos do Senhor. Amém, irmão? Assim nós seremos seguidores do Mestre. Assim nós seremos verdadeiro cristão. Meu irmão, quem leva esse ressentimento, às vezes, presta atenção nessa dica aqui, não vai ser curado com uma oração só não, hein? Tem de ter um tratamento. Tratamento. E não é tratamento em clínica aí não, é tratamento de oração, leitura da Bíblia, oração de novo, jejum, aplicação da palavra, frequentar mais a igreja e oração. Isso às vezes demora. Porque quem fica lembrando o passado sente a mesma dor que ela sentiu quando da data da ofensa. Nós temos de imitar Salomão nessa parte. Deus falou para ele: você não pediu nem a morte dos que te magoaram, e eu te darei mais coisas. O segundo aspecto da nossa meditação, expectativa de Deus para comigo mesmo. Relacionamento interpessoal, eu, minha esposa, meus filhos, eles estão aqui, estão me ouvindo aqui, eles podem me julgar se eu estou contando lorota. Não é fácil. É fácil administrar uma casa? Não. Presta atenção as irmãs aqui. As irmãs. Tem um recado para você. Da parte de Deus. Você pensa que Deus não está vendo a luta que é você governar aquela casa lá? Todo dia parece que é uma rotina. Eu vou confessar aqui para os homens. Eu nunca vi um lugar ter tanto serviço igual uma casa. Não acaba nunca. Misericórdia. Se começa a ajudar a mulher a fazer um serviço, brota 10. Você tem que se controlar. É ela que fala: vamos parar um pouco, porque não acaba nunca. Isso aqui é uma fábrica de serviço, é uma casa. Então Deus está falando para você, irmã, também é fazer a obra de Deus, gerenciar a tua casa igual você gerencia. Diga glória a Deus. Não é fácil. As irmãs que cuidam de maridos que são doentes, isso também é obra, minha irmã. Você vai ser recompensada por isso. Não pense que a obra é só pregar, evangelizar. Não, existe uma obra que é cuidar daquele que está lá, que às vezes não tem saúde, mas você tem tanta paciência com ele, tem tanto amor. E Jesus falou: se vos amardes uns aos outros, assim vocês serão os meus discípulos. Isso, irmão, é amor. É fácil. Todo dia, cozinha, suja a louça, lava a louça, cozinha, suja a louça, lava a louça, passa pano, limpa banheiro, passa pano, pega a toalha, pega a meia. E quando tem uns anjinhos em casa, eu tenho 2. O rapaz parece que tem um ventilador na mão, porque vai uma meia para um lado, sapato. Irmão Fernando, você não educa? Educo, mas tem dia que não dá. Não dá. Irmã, continua firme. Deus é contigo, você está fazendo a obra.
está fazendo uma obra, irmã, maravilhosa, que é cuidar da tua casa, porque a Bíblia fala, quem não cuida da casa, não está apto para cuidar da casa de Deus. Agora os maridos também, vai sobrar bênção para o marido também. Irmão, Deus está vendo que não é fácil também, acordar todo dia também, e lidar com a vida. Tem momentos que o homem também desanima, porque ele é o provedor, mas ele não é um robô. Tem momento que o homem entra na casinha dele lá, na casinha do nada, é ele e ele mesmo. Ele não quer nem conversar. Ele está tentando desatar um monte de nó. Ele está tentando mexer com aquele emaranhado de problema que ele passou lá fora. A mulher sofre a aflição de esposa porque fica em casa, as que não trabalham fora e trabalham muito em casa, e as que têm dupla jornada, misericórdia, o Senhor está contigo, irmã, mas o marido também. Não é fácil granjear o pão de cada dia. Relacionamento interpessoal, eu conheço a pessoa que quando viaja lá para o fim do mundo, come até sopa de tartaruga. O cara olha para aquela sopa lá, ele vê a unha da tartaruga boiando, ele quase que vomita, mas é o que tem para comer, para ganhar o pão. Mas Deus, meu irmão, Deus vai te honrar, porque a palavra de Deus fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus está edificando a tua casa, Deus está te dando força, Deus vai te abrir as portas, o Senhor vai te honrar no teu trabalho, continua, mas lembra de uma coisa, meu irmão, a quem muito é dado, muito é pedido. Se Deus te colocou como gerente, como chefe da família, você também tem a responsabilidade de não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. E isso sobra também para as irmãs. Não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Saiba dar valor. Não faça do dinheiro o seu Deus, mas saiba dar valor naquilo que entra na tua casa. Saiba dar valor. Relacionamento consigo mesmo. É importante, irmãos. Eu também cuidar de mim, hein? Tem gente que não cuida mais de si mesmo. Tem de se cuidar, irmão. 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Paulo fala assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevera nisso. Fazendo assim, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Irmão, só para eu encurtar esse tópico aqui, preste atenção numa coisa aqui. O homem é o líder na casa. Há casos, há situações em que a mulher, olha para minhas irmãs, há situações em que a mulher assume a responsabilidade em casa. Talvez porque o marido trabalha fora, talvez porque a personalidade do marido não está adaptada, não está amadurecida ainda. Irmã, se você é uma dessas irmãs, não se esqueça de uma coisa: Deus ainda colocou o homem como cabeça, e você tem de respeitá-lo assim. Compartilhar com ele, repartir com ele as decisões, porque não há qualquer tipo de brecha nessa lei que Deus deixou. O homem é o cabeça, mas a mulher, por vezes, ela assume esse papel, mas ela ainda deve benevolências para o marido dela. Amém, irmãos? Mas algo que eu queria falar sobre cuidar de mim. Existem casos em que o homem é a locomotiva da casa dele. A locomotiva é aquela máquina dianteira movida por energia de combustível, de carvão ou elétrica. A locomotiva, ela arrasta, ela reboca o quê? Muitos vagões.
A locomotiva é importantíssima na via férrea. Sem a locomotiva, os vagões não andam. Irmão, se você é a locomotiva espiritual na tua casa, ou irmã, se você é a locomotiva espiritual, como que é ser locomotiva espiritual? É você que chama para orar, é você que fala, vamos, sem preguiça, vamos trocando, vamos tomar banho, vamos, hoje é culto de oração, hoje é escola bíblica, hoje é culto à noite, é domingo à noite, vamos, vai tomando banho, prepara as coisas aí. Você que é locomotiva na tua casa, você não pode parar. Não pare. Olha para você mesmo, você mesma. Não pare de forma alguma. Tem muitas coisas acontecendo em famílias das igrejas do século 21, porque a locomotiva parou. E sabe o que acontece quando a locomotiva para? Os demais vagões também param. Aí começa um tormento naquela família. Começa um tormento. E essa parada, eu preciso de tempo, e essa parada que acontece, vejam bem como que ela acontece. Ela não acontece da noite para o dia, não. Ela vai acontecendo gradativamente. Vai deixando de orar aqui. Hoje eu não vou ministrar na igreja, não vou. Vai deixando de orar ali. Hoje eu não vou ministrar, não vou ler a Bíblia. Vai deixando de ministrar, de buscar ali. Eu não estou passando por problema, não vou orar não. Vai deixando de orar ali. Daqui a pouco vem a frieza, a indiferença. Daqui a pouco vai entrando. Você que é locomotiva, você sabe o que Deus está falando com você. Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei de mim, irmão. Que eu preciso continuar. E aqueles que são os vagões, que são aqueles que me ouvem, devem estar atentos quando a locomotiva fala, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Nossos filhos têm de ver em nós, casados, que a geladeira estando cheia, ou o freezer estando vazio, ambas as situações são motivos para eu ir à igreja e falar, bendito seja o Senhor, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Em tempo de fartura, em tempo de alegria, em tempo de escassez, em tempo de tristeza, o Senhor continua sendo Deus, diga amém. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, Eclesiastes 9:8. Como está a locomotiva? Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo na tua cabeça. Tenho 5 minutos. Nunca falte o óleo. Você parou? Não responda para mim. Você parou aonde? Você sabe. A boa notícia é que ninguém parou tão longe que a mão amorosa de Jesus não possa ir lá e pegar na mão da pessoa e falar, eu estou com você e a minha graça é maior do que o teu pecado, a minha graça superabundou o teu pecado, e a chance que Jesus dá é muito maior do que a culpa que ela carrega, mas ela tem de atender a expectativa de Deus na vida dela. Vamos encerrar. Tem que encerrar. Expectativa do homem para com Deus. Uma coisa, irmãos, importante. Na nossa trajetória, eu vou resumir isso aqui para acabar. Na nossa trajetória, nós passamos aflições. Não tem um que não vá passar. Tem aquele que está mais motivado, aquele que está menos. Aquele que está super contente com a vida e aquele que não está tão contente. Mas uma coisa, a expectativa de Deus nos chama nessa noite. Coloca aí, irmão, Filipenses 3:20.
não perca a visão do céu. É para isso que existe a igreja, irmão. É para isso que Deus instituiu pastores. É para isso que Deus deixou a Bíblia. É para isso que o Espírito Santo um dia te escolheu entre tantas pessoas da tua família. E Ele te nomeou. E Ele lavou os seus pecados. Olha lá. A nossa pátria está no céu. Não perca o céu da tua visão. Se esforce para continuar no caminho de Jesus. Não deixa o ouro, a prata, o rancor, o pecado, o mundo, não deixa a tristeza te afastar da pátria do céu. Jesus te chamou para você chegar até o fim, para que um dia nós vamos herdar a salvação. Diga amém. Nós somos tentados hoje a nos envolver tanto com a vida, somos muito tentados. Nos esquecemos que acima da nossa labuta, da nossa luta, nós temos de lutar a cada dia para que aqui na igreja é ensinado, o pastor sempre fala, venha o teu reino. Nós temos de lutar a cada dia para que o reino de Deus verdadeiramente esteja no nosso lar. Amém, irmãos? O nosso lar tem de ter o reino de Deus. O nosso lar é um lugar abençoado. O nosso lar é um lugar onde o Espírito Santo está presente, porque nós estamos lá. Nós somos templo do Espírito e Deus quer que nós não percamos de vista as coisas lá do alto. Só para encerrar. Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha bem, irmãos. Colossenses 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Pensa mais na oração. Nesse ano, pensa mais na palavra do Senhor, nos valores. Você tem de pensar em trabalhar, em ganhar dinheiro, tem mesmo. Mas não deixa nada levar de você o sentimento lindo pela paixão por Jesus, o amor a Deus, o amor ao céu, o amor à pátria do Senhor. Não deixa o mundo tirar de você o amor que Deus colocou na tua vida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te capacitar para você chegar até lá naquele dia. Diga amém. Expectativa de Deus em relação ao homem. Expectativa de Deus para com o próximo. Tenhamos paz. Saibamos ser servos e também ser senhores. Saibamos perdoar e não desejar o mal de ninguém. Esse sentimento de vingança não vai levar a nada. Perdoe e seja mais parecido com Cristo. Expectativa de Deus para comigo mesmo. Cuida de ti, irmão. Cuida de ti, irmã. Busque o Senhor. Cuida de uma coisa importante na nossa vida espiritual. Estou encerrando, é para ter encerrado já por cada hora. Cuidado com a lepra do pecado. É muito ensinado aqui na igreja. Aqui é uma igreja que se prega contra o pecado e mostra que Jesus tem perdão para dar e Ele tem uma vida nova. Mas a pessoa que vive na vida nova, ela é constrangida pelo amor de Deus, quando Deus fala, vai, pode ir, você está perdoado, mas muda de vida. Deus te aceita como você é, mas não vai te deixar dessa forma, Ele vai te fazer uma nova criatura, aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Expectativa de Deus comigo, para com Deus. Olha bem, irmãos. O Espírito Santo me lembra aqui agora. Aquele que pensa nas coisas do alto. Olha bem, irmão. Deus tem expectativa para comigo, eu também tenho para com Deus. Mas esse ano vai ter discipulado, batismo. Você está pensando nas coisas do alto? Procura o pastor. Esse ano,
pastor pretende fazer um projeto maravilhoso de culto de evangelismo. Estava conversando hoje de estudo. Você quer mais e mais de Deus? Ou você quer que só a pessoa que está com você mude? Muda também, busca força para você ser um cristão melhor. Jesus vai te honrar, Jesus vai colocar dentro de você o poder maior do que a bomba atômica, e esse poder se chama: nada é mais importante do que ser uma nova criatura aos pés do Mestre, aleluia. Esse ano é o ano da vitória, para aqueles que querem a vitória com Jesus. Amém, irmãos? Quero fazer uma oração para encerrar minha singela participação. Tem uma canção muito antiga, ela fala assim, ó. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. A expectativa de Deus é a vontade de Deus se cumprindo em nós. Vamos cantar. Como tu queres, Senhor, sou teu. Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Você que vai nessa noite atender ao chamado de Deus, atender à expectativa de Deus em ser um cristão melhor nesse ano, um cristão que vai ser melhor com o teu próximo, um cristão que vai ser melhor com Jesus, um cristão que tenha mais anseio, mais com sede para as coisas de Deus, um cristão que vai amar mais as coisas do alto, um cristão que vai se envolver com o evangelismo, um cristão que vai se envolver com o reino. Deus quer colocar o reino de Deus na tua casa. Você que quer mais e mais do Senhor, levanta a tua mão. Você que vai entregar os teus caminhos para Jesus hoje, vai falar: Senhor, do jeito que estava, eu não quero mais, eu quero recomeçar a minha trajetória andando com o Salvador. Eu quero pensar mais no céu, eu quero pensar nas coisas do alto. Esse ano eu quero andar na vitória, em nome de Jesus. Você que quer mais e mais de Jesus, e você fala para o Senhor: eu quero atender a tua expectativa, Senhor, eu quero cumprir o teu querer nesse ano, eu quero ser um cristão que anda na vitória. Senhor, em algumas áreas eu deixei a locomotiva parar, mas nessa noite de restauração, eu quero deixar o mundo, quero deixar os pensamentos malignos, e eu quero me voltar para o Senhor. Você que vai pedir ajuda para o Espírito Santo agora, Ele está intercedendo por você agora, lá diante de Deus, porque você não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e Ele sabe o que você precisa. Levanta bem alto a tua mão e entrega tudo agora. Senhor nosso Deus, a minha mão está levantada, porque eu sou o primeiro que quero atender às suas expectativas. Eu quero ser um cristão melhor em casa, eu quero ser um cristão melhor na igreja, eu quero ser um cristão melhor, a luz, o sal. Eu quero ser, Senhor, eu quero ter a temperança que o teu Espírito dá. Senhor, eu também quero ser melhor contigo, eu quero te buscar. Me ajuda nas minhas fraquezas. As minhas fraquezas são tantas, mas aonde abundou o pecado, o Senhor envia graça.
graça, envia graça, envia graça, cobre a igreja com o manto da justiça, cobre a igreja com o sangue de Jesus e perdoa pecados agora. Você que vai confessar pecado para Jesus, confessa agora. Ele está perdoando, Ele está restaurando, Ele está fazendo uma obra agora. Você que vai aceitar esse ano, se envolver mais com o reino de Deus, entrega para Jesus o seu coração e Ele vai te dar um novo coração. Ele vai colocar dentro de você o Espírito Santo, aleluia. Meu Pai, essa obra é tua e eu não sou nada. O Senhor é quem manda, o Senhor é quem restaura, o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor faz o milagre agora e levanta o caído, enxuga a lágrima de quem hoje quer uma chance, enxuga a lágrima daquele que chora arrependido. Segura na mão dessa mulher que hoje pede por socorro, segura na mão dessa esposa que não estava aguentando mais, mas o Senhor vem com o bálsamo agora e socorre a igreja, adorna a igreja, enfeita a igreja. O Senhor lava a igreja agora, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aqueles que crê, diga amém e aplaudam o Cordeiro de Deus, aplaudam a Jesus, dizendo glória, Jesus, aleluia, ao Salvador, glória ao Salvador, que está aqui agora, aleluia, Senhor, aleluia.